E o Flamengo perdeu o jogo para o Central Córdoba no Maracanã diante da sua torcida. Eu vou falar sobre isso, vou falar do técnico Felipe Luiz, que foi para a coletiva e assumiu a culpa, e vou falar também do zagueiro Danilo, que já se recuperou e está à disposição para o jogo contra o Grêmio. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora nesse vídeo, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer um caminhão carregado de notícias do Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo falando uma coisa. Que jogo ridículo foi esse do Flamengo contra o Central Córdoba, meus amigos, no Maracanã. Maracanã lotado, a torcida foi e compareceu. Porém, rapaziada, não vimos o melhor futebol do Flamengo ontem contra o Central Córdoba na Libertadores. E eu já tinha avisado, né, rapaziada, que no primeiro jogo do Flamengo na Libertadores contra o Deportivo Táchira, Flamengo lá na Venezuela sofreu, suou, rapaziada, pra ganhar o jogo, que eu vou dar minha opinião. Ganhou na sorte do Deportivo Táchira, voltou pro Brasil, rapaziada, e foi enfrentar aí o Vitória pelo Brasileirão. E também, rapaziada, a gente viu um Flamengo ali que também estava sofrendo para ganhar do Vitória. E com todo respeito ao time baiano do Vitória, rapaziada, o Flamengo é muito mais superior ao time do Vitória. Porém, rapaziada, dentro de campo, a gente não viu isso. A gente viu um Flamengo sofrendo para ganhar, suando sangue para ganhar do Vitória. Depois desse jogo do Vitória, rapaziada, eu também falei aqui para vocês que eu vi muitos torcedores do Flamengo criticando a postura dos jogadores dentro de campo, criticando principalmente, rapaziada, o técnico Felipe Luiz. E ontem, galera, a gente viu um Flamengo apático dentro de campo. A gente viu um Flamengo ali muito apagado dentro de campo. A gente viu os jogadores, rapaziada, não jogando nada. Os jogadores ali que não estavam dando o sangue dentro de campo. E o que aconteceu, rapaziada, era o óbvio, né, galera? Não jogou bem, não soube aproveitar as oportunidades. E o Central Córdoba foi lá e fez o primeiro gol, foi lá e fez o segundo gol. E depois que fez os dois gols, rapaziada, é o seguinte, ficou difícil pro Flamengo, ficou praticamente impossível empatar o jogo e principalmente virar o jogo, né, rapaziada? Eu só queria entender uma coisa, galera. Como é que o Flamengo vai jogar um jogo de Libertadores e vai com um time aí alternativo, né, rapaziada? O técnico Felipe Luiz não foi com o Wesley na lateral. O técnico Felipe Luiz preferiu colocar outro jogador, rapaziada, e deixar o Eric Pulgar no banco. Ou seja, rapaziada, como é que o cara, no jogo de Libertadores, um jogo muito difícil contra um time argentino, me apronta uma dessa, né, rapaziada? Vai com o time alternativo e o Flamengo sofreu e não conseguiu ganhar o jogo. Ou seja, rapaziada, depois desse jogo, no primeiro tempo, galera, o Flamengo sofreu, pegou 2 gols, saiu pro intervalo com vaias da torcida, com vaias dos torcedores flamenguistas. Ou seja, técnico Felipe Luiz tem que colocar a cabeça no lugar, tem que parar e pensar, rapaziada, e refletir. Não é porque a diretoria do Flamengo falou que o Flamengo vai dar prioridade pro Brasileirão que os caras ali vão jogar, vão priorizar só o Brasileirão. Ou seja, rapaziada, competição é competição, Libertadores é Libertadores. E se o Flamengo não entrar com força máxima na Libertadores, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês, nem nas oitavas de final vai chegar. Ou seja, tem que priorizar todas as competições, porque o Flamengo tem elenco, não tem desculpa para a diretoria, não tem desculpa para o técnico Felipe Luiz. Ou seja, rapaziada, o Flamengo vai ter o próximo jogo na Libertadores e o Flamengo, rapaziada, tem que entrar com força máxima, não pode poupar jogador, né, rapaziada? Depois do jogo, galera, o técnico Felipe Luiz foi para a coletiva e assumiu a culpa. É isso mesmo, rapaziada. Olha só o que foi que o técnico Felipe Luiz falou na coletiva. Olha só, rapaziada. Abre aspas para o técnico Felipe Luiz. A escolha dos jogadores foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para vencer. Era o plano de jogo para enfrentar esse adversário. A responsabilidade unicamente é minha. O técnico Felipe Luiz assumindo a responsabilidade da derrota, dessa derrota ridícula do Flamengo para o Central Córdoba. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, rapaziada, presta atenção. Central Córdoba é um time aí iniciante na Libertadores. O Central Córdoba, rapaziada, jamais jogou a Libertadores. E esse ano aí é a primeira Libertadores aí. E o primeiro jogo na Libertadores do Central Córdoba fora de casa. Ou seja, rapaziada, para um time cascudo, que é o Flamengo, um time que já ganhou por diversas vezes
a Libertadores, que é o Flamengo, enfrentar um time aí que nunca tinha jogado a Libertadores da América e perdeu o jogo dentro do Maracanã, lotado, rapaziada, na minha opinião, é vergonhoso. E isso, rapaziada, não pode se repetir de novo. Ou seja, técnico Felipe Luiz tem que colocar a cabeça no lugar e tem que entender que não pode jogar uma competição como essa de Libertadores com um time alternativo. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo depois do jogo de ontem, o elenco do Flamengo hoje tem folga. E olha só, rapaziada, nessas informações que eu tô trazendo para vocês, olha só, de acordo com o cronograma divulgado pelo Flamengo, o elenco terá folga hoje e retorna aos treinos amanhã, que no caso é hoje, viu, rapaziada? Às 3h30 da tarde, com foco total no confronto contra o Grêmio. Ou seja, hoje o elenco do Flamengo tem folga, mas já avisando aí que vai voltar a treinar amanhã, visando no Campeonato Brasileiro, no próximo jogo contra o Grêmio, rapaziada. Querendo ou não, é pedreira e tem que ganhar, porque se não ganhar, rapaziada, a gente já sabe que futebol brasileiro é assim. Se não ganhar um jogo, perder o jogo de ontem contra o Central Córdoba, e se não ganhar o jogo contra o Grêmio, rapaziada, na minha opinião, com todo respeito ao técnico Felipe Luiz, pelo que ele já fez e pelo que ele já ganhou dentro do Flamengo, se não ganhar, a gente já sabe como é os torcedores e vai complicar bastante aí pro lado do técnico Felipe Luiz. Mas a gente torce que o Flamengo se recupere e ganhe o próximo jogo contra o Grêmio, né, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar do zagueiro Danilo, porque ele vai voltar. A probabilidade dele voltar no jogo contra o Grêmio é gigantesca. O Danilo, rapaziada, que estava lesionado, não jogou esses jogos que o Flamengo jogou na Libertadores e o jogo contra o Vitória, porém, o próximo jogo do Flamengo contra o Grêmio, o zagueiro Danilo pode voltar e dar um ar de respiro aí para o zagueiro Léo Ortiz, né, rapaziada? Olha só, galera. Após emendar uma sequência de 2 lesões, após a final da Taça Guanabara, ele voltará a ficar disponível na partida de domingo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. O retorno do jogador será importantíssimo para dar um refresco ao sistema defensivo do Flamengo, que vem jogando muitas partidas consecutivas. Ou seja, rapaziada, depois que o Danilo voltar no próximo domingo no jogo contra o Grêmio, rapaziada, a probabilidade dele ser titular e do técnico Felipe Luiz sacar o Léo Ortiz é gigantesca. Até porque a gente sabe, né, rapaziada, que essa zaga do Flamengo, de Léo Ortiz e Léo Pereira, vem jogando aquela sequência, né, de muitos jogos e eles têm ali que dar um descanso. Ou seja, rapaziada, o Danilo tá voltando e a gente torce que ele volte ali com tudo e que ajude aí bastante esse elenco do Flamengo. Até porque, galera, tá precisando de ajuda. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar de Rodrigo Muniz, até porque, galera, o Flamengo pode embolsar uma fortuna com a venda do jogador. Olha só, rapaziada, nessas informações que eu trouxe pra vocês. Olha só, rapaziada, o atacante Rodrigo Muniz, que vem sendo o destaque do Fulham nessa temporada, pode estar de saída do clube. Segundo a apuração da equipe do Paparazzo Rubro-Negro, 3 clubes ingleses estão de olho na contratação do jogador de 23 anos. São eles, rapaziada, o Everton da Inglaterra, o Tottenham da Inglaterra e o West Ham também da Inglaterra já monitoram a situação de Rodrigo Muniz, que pode ser vendido por um valor aproximadamente de 40 milhões de euros, cerca de 266 milhões de reais, rapaziada. Sendo assim, o Flamengo, que tem o direito de 25% de uma negociação futura, além da participação no dispositivo de solidariedade, pode embolsar cerca de 60 milhões numa possível venda de Rodrigo Muniz. Vale lembrar que o atacante foi vendido pelo rubro-negro ao Fulham em agosto de 2021 por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na época, né, rapaziada? Levando em consideração as negociações recentes, o atacante brasileiro na Europa, Marcos Leonardo, foi negociado pelo Santos com o Benfica por 18 milhões e ele era avaliado em 25 milhões de euros, quando o Al Hilal pagou 40 milhões na sua contratação. Ou seja, rapaziada, dependendo dessa negociação, o Flamengo aí pode embolsar aí uma fortuna. E a gente torce, rapaziada, apesar de ser cria do Flamengo e apesar de já ter sido vendido pro Fulham da Inglaterra, rapaziada, a gente torce aí que dê certo, que essa negociação saia pra vir aí muito mais dinheiro pros cofres aí do Mengão, né, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar da CBF, que aumentou o valor de 5% da premiação da Copa do Brasil. É isso mesmo, rapaziada. Olha só essas informações que eu tô trazendo pra vocês. Olha só, rapaziada.
A CBF aumentou em cerca de 5% o valor da premiação da Copa do Brasil de 2025. Nesse ano, o campeão receberá um total acumulado de 97,7 milhões de reais a partir da terceira fase da competição. No ano passado, rapaziada, o Flamengo foi campeão e recebeu 93 milhões de reais pelo título da competição. Ou seja, rapaziada, ano passado o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e recebeu 93 milhões de reais. Ou seja, esse ano a CBF já mudou e vai ter aquela premiação aí aumentada em 5%. Aquele valor que era de 93 milhões de reais vai passar a ser 97,7 milhões de reais. Tá vendo, rapaziada? O porquê o Flamengo não pode priorizar somente o Brasileirão, mas também temos o Brasileirão, temos Libertadores e Copa do Brasil. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tem time para disputar brincando essas três competições. E a gente torce, rapaziada, que depois dessa derrota de ontem contra o Central Córdoba, a equipe do Flamengo, sendo mais específico, o técnico Felipe Luiz, juntamente com a diretoria, coloque a cabeça no lugar e não priorize só uma competição. Ou seja, rapaziada, temos que ir com força máxima nas três competições. Eu só quero agradecer, galera, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada, de coração, vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não é inscrito no meu canal, corre, rapaziada, já se inscreve aí no canal, dá essa moral aí pra um cara humilde, né, galera? Já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque todo dia, rapaziada, eu tô aqui trazendo informações do Flamengo pra vocês, me dedicando todo dia, né, rapaziada, pra trazer o melhor vídeo e para trazer aí a informação correta para vocês que são meus inscritos fiéis. Então, rapaziada, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e deixa aquele likezão maroto e dessa moralzona aí pro canal, né, rapaziada? Vamos rumo aos 1000 inscritos. Valeu!